Nossa primeira aula aí do ano de 2021, nós temos o filósofo clássico Aristóteles, conhecido por vários escritos, por ser um grande aluno do Sócrates, que nós vimos anteriormente, e por desenvolver várias habilidades, dentre elas tanto no campo da matemática, como também no campo da literatura. Possivelmente o nome Aristóteles seja um nome que nós não reconheçamos muito, ou que não lembramos, mas já ouvimos falar muito desse filósofo, justamente pelos mitos também, o mito da caverna, o mito do anel de Giges, que foi esse filósofo que escreveu. Ele é mais conhecido justamente por Platão, justamente porque ele cultuava a ginástica, os esportes, lembrando que a educação na Grécia Antiga era uma educação holística, ela valia para a inteireza do ser humano, né? Tanto a música, a dança, o esporte, a literatura, a matemática. E o Aristóteles foi apelidado de Platão por ser um grande esportista, e por Platão, vem de Plato, significa ombros largos. E justamente o apelido acabou pegando, que até hoje nós conhecemos esse filósofo, não pelo seu nome Aristóteles, mas justamente por Platão. E aí nós iniciamos tendo o período clássico, justamente Sócrates e Platão, como nós podemos observar no mapa, nascem na cidade de Atenas. Atenas, uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga, justamente pelo desenvolvimento intelectual desenvolvido, pela questão também da matemática, da filosofia, da história, da medicina. A cidade vai crescendo cada vez mais, e está se despontando agora também a democracia, e nós vimos justamente que é a partir da democracia que surgem as primeiras escolas sofistas, né? Os sofistas têm que agora ensinar os filhos mais ricos e abastados a chegarem no poder, não por meio das guerras, mas por meio do diálogo, da discussão, do debate e da oratória. Então, Aristóteles, ele foi justamente discípulo dos sofistas, né? Ele foi aluno dos sofistas, aprendeu com os primeiros sofistas, e justamente nos diálogos apresentados por ele encontra a figura do Sócrates. E aí nós percebemos que o próprio Sócrates passa a modificar a vida do Aristóteles, do Platão. Nós temos também aqui outro filósofo que será interesse de nossas aulas, que é o Aristóteles, que nasce justamente na cidade de Estagira. Veja que Estagira é um pouco distante da cidade de Atenas. Só se você for aqui pelo mar Mediterrâneo, né, se torna mais próximo, mas se for aqui por terra, tem que fazer uma volta bem grande para se chegar de Estagira a Atenas. O próximo filósofo, Aristóteles, mesmo nascendo numa cidade não tão importante, ele vai ganhar e galgar uma das dimensões mais importantes da filosofia, sendo que ele também é uma das colunas ou dos pilares da filosofia antiga. Então, nós temos aí em vermelho esse período clássico que nós estamos estudando. Nós já vimos um pouco do Sócrates. Hoje nós iremos nos debruçar justamente sobre o Aristóteles ou Platão, e posteriormente nós iremos ver um pouco da vida e da trajetória do Aristóteles. Então, nós temos aí a data de nascimento 429 a.C. e a morte em 347, né, do Aristóteles, conhecido por Platão, porque foi apelidado por Platão, ombros largos, nasce em Atenas, e ele começa a fazer duras críticas aos primeiros filósofos, ao Tales, ao Anaximandro, ao Anaxímenes, aos filósofos pluralistas, aos filósofos atomistas. Ele dizia que esses filósofos fizeram uma primeira navegação. Eles começaram inicialmente com uma filosofia rompendo com os mitos, rompendo com as tradições, mas, ao mesmo tempo, eles falharam nas suas explicações, justamente porque eles não entraram em consenso. Um dizia que veio da água, todas as coisas, o outro dizia que foi o áperon, o outro dizia que era o ar, então não existia uma unidade. E o Platão, cansado de ler aí e entender o pensamento dos naturalistas ou dos primeiros filósofos, ele começa a romper com essa tradição através do Sócrates, e ele aponta agora um novo caminho. E é justamente o que nós vemos aqui nessa imagem. Nós temos aqui dois filósofos, né, que pontuam como os pilares da filosofia clássica, que é o Platão e o Aristóteles, né? O Platão, por ser mais velho, está ensinando o Aristóteles,
e, ao mesmo tempo, ele está direcionando um caminho para a sua filosofia. E é justamente nessa imagem que nós podemos matar, né, justamente a averiguação filosófica do Platão apenas num gesto, né, num gesto assertivo. O dedo dele está justamente apontando para o alto. Então, ele diz que existem as verdades universais, os conceitos universais que o Sócrates já pregava, né, esse Sócrates que está escrito nas obras de Platão, e ele diz que justamente nós devemos percorrer uma segunda navegação, já que a primeira navegação ela tinha tido falhas com os filósofos naturalistas ou os filósofos pré-socráticos. Mas vocês podem observar que também nessa imagem, o filósofo Aristóteles parece que está discordando do pensamento do Platão. A sua mão está apontando para baixo. E é isso que nós iremos analisar quando nós iremos ver justamente as proposições filosóficas do Aristóteles. E aqui nós temos essa proposta de segunda navegação, já que ele está inquieto e com essa averiguação filosófica dos primeiros filósofos, ele diz que é necessário explicar a realidade por meio dessa segunda navegação. E aí ele divide a realidade que nós conhecemos em duas. E essas duas realidades já foram propostas lá pelos filósofos Heráclito e Parmênides. Lembrem-se que o Heráclito dizia que todas as coisas mudam, nada permanece. Ninguém pode banhar no mesmo rio duas vezes. Enquanto Parmênides dizia que o ser é. E já que o ser é, nós temos a capacidade de conhecer através da nossa consciência. O Platão observa isso, essa rivalidade existente entre o Heráclito e o Parmênides, e divide o mundo que nos rodeia em dois tipos de mundo, né? O mundo sensível, que é o mundo do nosso corpo, ou seja, o mundo dos cinco sentidos, o olfato, o tato, o paladar, a audição e a visão, esses sentidos que podem também nos enganar, e o mundo inteligível, é o mundo das ideias, o mundo onde nós criamos representações, quando nós pensamos nas coisas, nós temos a ideia do que seja um cavalo, do que seja uma árvore, a ideia de casa. E essa ideia, ela é imortal, ela não morre, ela não se deteriora, ela não acaba. E é justamente nesse mundo inteligível que o Platão, ele propõe uma segunda navegação. Então, nós devemos buscar agora a verdade, não por meio da experiência científica, porque os sentidos são enganosos, mas pelo mundo das ideias. Aquilo que está é representado na nossa mente é justamente a ideia de verdade. E essas ideias, elas partem justamente da matemática. Nós não temos, por exemplo, o triângulo, o círculo, o quadrado, nós não temos a representação, nós não temos o físico do círculo, o físico do quadrado, o quadrado em si, o círculo em si. Nós temos uma representação mental que nós atribuímos ao mundo físico. E é justamente por isso, se apegando à matemática, o filósofo Platão, ele vai trazendo agora que a única verdade a ser buscada está no mundo inteligível, da inteligência, mas da inteligência do mundo das ideias. Então, o que existe no mundo visível, ou seja, todas as coisas que existem, a nuvem, a árvore, o cavalo, o ser humano, nós somos apenas uma cópia, uma representação de uma ideia perfeita que está no mundo das ideias, no mundo inteligível. Então, tudo que nós vemos aqui no mundo, o caderno, a caneta, o lápis, são representações do verdadeiro caderno, da verdadeira caneta, do verdadeiro lápis, que existem no mundo onde as coisas não envelhecem, onde elas não morrem, onde elas não passam. Então, é justamente se apoiando nessa ideia física fixa do mundo das ideias que o Platão vai trazendo a sua filosofia para um campo de investigação dos conceitos. E aí nós lembramos justamente que é o mesmo Sócrates, descrito por Platão, que busca o conhecimento de si, o conhecimento da alma, o conhecimento que gera uma felicidade que não está atrelada aos bens materiais, mas que está atrelada à busca investigativa pelo nosso espírito, pelo mundo das ideias, pelo mundo daquelas coisas que não passam. Então, nós temos aqui essa teoria da segunda navegação proposta pelo mundo das ideias, ele chama de teoria das ideias, né? E justamente essa teoria é atrelada ao campo da matemática. Uma curiosidade que na escola do Platão
para todo aluno que quisesse se matricular, tinha que estudar no mínimo 20 anos na escola do Platão, e lá tinha uma placa bem grande, onde se dizia, só entra na minha escola quem souber matemática. E a partir da contemplação da matemática, é que se desenvolvia esse raciocínio que, além das coisas aparentes do mundo, existe um mundo das ideias, o mundo da perfeição, que deve ser buscado justamente pelo filósofo. E aí ele faz essa desconstrução da primeira navegação dos filósofos naturalistas, porque os naturalistas queriam conhecer a natureza por meio da própria natureza, procurando a arqué, o princípio de todas as coisas, o gênesis, o início de todas as coisas a partir de elementos dados pela própria natureza, quer seja o fogo, a água ou o ar, como nós vimos anteriormente. Já os sofistas, eles procuram essa relação de assuntos humanos, mas eles estão preocupados com o relativismo. E isso faz com que o Sócrates e, consequentemente, o Platão se distancie da filosofia dos sofistas, porque eles não apresentavam um método específico para investigar os assuntos humanos. Então, o Sócrates ele propõe esse exame dos valores da consciência humana por meio do diálogo e da reflexão conceitual, mas, ao mesmo tempo, ele não está preocupado também em deixar para a posteridade em forma de escritos. E quem faz justamente o escrito biográfico do Sócrates, quem diz que ele existiu e o que foi que ele fez, foi justamente esse acadêmico, o Platão, que era de uma família rica, aristocrática, preparado pelos sofistas, que se desgosta com os sofistas e começa agora essa segunda navegação pelo conceito de todas as coisas, a partir do Sócrates e a partir dessa reflexão do mundo das ideias, como se o nosso corpo, nós tivéssemos o corpo e a alma. O Platão está mais preocupado com essa verdade que não passa, que seria justamente a nossa alma, já que ela tem a compreensão de ser eterna. Né? Até num velório, nós não enterramos a alma da pessoa, nós enterramos justamente o corpo da pessoa. E o Platão faz essa concepção do mundo das ideias, procurando justamente essas verdades que valam para todas as gerações. Né? O mundo perfeito das coisas é o mundo dado pelo Platão. E uma das alegorias, né, dos mitos que ele escreve, e aí se vem a pergunta, os filósofos se distanciaram dos mitos? Em certa parte, sim, mas, ao mesmo tempo, outros filósofos agregaram-se aos mitos, ou seja, eles escreveram historinhas, né, alegorias, para explicar a realidade, para explicar aquilo que eles viam sobre o mundo. E uma dessas alegorias, dessas histórias, é a alegoria da caverna, ou o mito da caverna do Platão. Aqui hoje nós iremos analisar duas perspectivas. A perspectiva que está escrita no livro A República do Platão e uma atualização que foi feita justamente pelo Maurício de Souza, que é autor da Turma da Mônica, que ele faz também uma atualização do mito da caverna. Então, no livro A República de Platão, ele descreve que existiam homens que, desde o seu nascimento, eles estavam acorrentados e eles tinham que ficar olhando para um fundo de uma caverna. Como vocês podem observar aqui, né, existem as sombras gigantes, e tem homens acorrentados. De acordo com Platão, desde o nascimento, eles só olham fixamente para esse muro. O problema é porque existe a caverna, a abertura da caverna, existe um fogo bem grande, e existem pessoas normais passando e levando imagens. Essas imagens que são refletidas na caverna, esses homens que não sabem o que está acontecendo por trás desse muro, eles pensam que essas sombras são justamente a verdade. Para eles existe esse cavalo, né, esse cavalo das sombras, esse lobo das sombras, não existe essa outra realidade. Então chega-se um momento que um desses personagens começa a desconfiar dessas sombras, ou dessa realidade que foi apresentada desde criança. E ele começa a romper com os grilhões. Né? Os grilhões são justamente essas correntes que estão aqui amarrando eles no pescoço e nas pernas. E ele consegue justamente, já que ele nunca andou, ele começou a envelhecer a partir, observando essas sombras durante muitos e muitos anos de vida, ele começa um processo muito difícil, doloroso, ardente, que é um processo de começar a andar. Depois ele começa a se virar.
e a sair justamente da caverna. E aqui nós vemos uma pessoa que está liberta. É esse homem que o Platão descreve no livro A República. Ao perceber que existe uma caverna e que fora da caverna existe uma realidade e que a realidade é justamente totalmente diferente das sombras, já que as sombras são apenas projeções, esse daqui fica muito alegre. E aí ele vai contar a novidade para esses que estão acorrentados. Ora, o Platão está falando do Sócrates. O Sócrates, ele começa a romper com os grilhões, a romper com aquilo que a sociedade estipulou, a cultura, a religião, as tradições, o modo de se fazer a educação dos sofistas. Então, a sociedade ateniense já estava toda estruturada, já estava toda organizada. O Sócrates, ao propor novas perguntas, através do diálogo, da ironia, da maiêutica, ele rompe com essas correntes, sai da caverna, contempla outra forma de se ver a filosofia e vai contar a novidade para aqueles que ainda estão adorando os sofistas ou as formas existentes da cultura, da religião e da tradição. O que é que acontece com esse personagem da caverna? Ele, ao soltar os prisioneiros dão porrada nele, ele leva uma surra. E o que é que acontece com Sócrates? O Sócrates é morto pela sociedade, né? O juiz, as pessoas ali averiguam a situação do Sócrates, a defesa do Sócrates é em favor da filosofia e não de si mesmo, e ele é convidado justamente a tomar o veneno, a tomar a cicuta. Então, o Platão, ele cria essa alegoria, esse mito da caverna, dizendo que o filósofo é aquele justamente que passa a incomodar a sociedade, porque ele rompe com os grilhões, ele rompe com as tradições e ele começa a perguntar o porquê das coisas. E, ao mesmo tempo, ele vê a realidade totalmente diferente, como se a realidade estivesse fora da caverna. E ao voltar feliz para contar para os outros, isso tem consequências, né? Os outros, no caso do Sócrates, o acusaram de corromper a juventude, já que ele estava com ideias novas, que se distanciava dos sofistas, e ao mesmo tempo por ser ateu, não acreditar nos deuses, nas tradições trazidas pela Grécia Antiga. Então, o mito da caverna do Platão é um convite à filosofia, né, um convite à busca de pensar por si próprio, né, rompendo-se dos grilhões e saindo-se também do mundo das aparências, que é o mundo das sombras, né, já que a sombra é a aparência do cavalo, né, e o cavalo real ele não está nem aqui, ele está justamente fora da caverna. Outra característica é a luz do sol, que incide sobre a caverna. A luz significa a verdade. E aí, por exemplo, se nós estamos dormindo e alguém acende a luz e a gente abre o olho de uma vez, a gente toma um susto e fecha os olhos rapidamente. A verdade, ela também nos cega inicialmente. Nós não gostamos da primeira impressão da verdade. É o que acontece também com esse personagem do mito da caverna. Ele fica cego, inicialmente com a luz do sol, e aí tem todo um processo de aprendizagem para ele aprender as coisas e voltar para contar a novidade para os demais, né, para esses que estão aqui acorrentados. Então, nós temos essa breve explicação sobre o mito, a alegoria da caverna, né? O Platão, ele cria essa alegoria para explicar a teoria das realidades distintas, e essas realidades distintas são todas as sombras, né? Tudo aquilo que possa nos enganar por meio dos sentidos, já que nós buscamos uma verdade única para o Platão, que está no mundo das ideias, não pode estar no mundo das sombras, não pode estar no mundo dos cinco sentidos. Tem que estar além desses cinco sentidos, ou seja, no mundo das ideias, na nossa alma, pelas representações da matemática. Haveria prisioneiros em uma caverna que, acorrentados por toda a vida, consideravam as sombras vistas na parede da caverna como sendo a verdadeira realidade. E é justamente o que nós vemos aqui. Ora, se eles nasceram, cresceram, né, aquele está adulto, e esse aqui já está idoso, vendo as mesmas imagens como sombras, é natural que a verdade para eles serão as sombras, e não a realidade que está atrás do muro da caverna. Alguns são libertados, no caso nós temos ali o principal, começa a se libertar por si só, depois volta para libertar os outros, e nós sabemos que o Sócrates tinha os seus discípulos, que até tentaram comprar o guarda para poder libertar o Sócrates, mas o Sócrates não quis,
preferiu morrer mesmo tomando o veneno, a cicuta. Então, alguns são libertados, inclusive o Platão, né? O Platão acaba sendo libertado porque ele não acredita mais apenas na oratória e na retórica dos sofistas, mas ele procura investigar a filosofia por meio do diálogo, da ironia, da maiêutica trazida pelo Sócrates. Então, atordoados, né, já que você foi liberto da cultura, daquilo que você pensava como verdadeiro, das tradições, eles começam a investigar a caverna, mas não diferenciam o que é a realidade, se os objetos que agora vêm ou a sombra nas paredes. Então, existe um processo investigativo para se encontrar a realidade. E a realidade, justamente, está representada na luz do sol, né, como se o sol fosse realmente a verdade procurada, né, a luz que tira do mundo das sombras. E aí, fora da caverna, observam as sombras, os reflexos dos objetos, além dos próprios objetos e seres vivos. Então, existe uma libertação do Platão, né? Ele diz que, a partir do conhecimento, da filosofia, dessa investigação profunda, é que a partir da nossa maturidade que nós iremos conhecendo as coisas. Não é um processo fácil, é um processo muito lento. Não é à toa que na escola do Platão se estudava 20 anos. E ele diz que a partir dos 40 anos de idade é que nós vamos começando a nos tornarmos filósofos, justamente porque as nossas paixões elas vão baixando e a racionalidade ela vai aumentando gradativamente se nós cooperarmos para isso, se buscarmos o conhecimento cotidianamente, todos os dias. Caso não, nós iremos voltar justamente ao estado desses homens acorrentados na caverna. E aí tem até um filme muito interessante que se pode colocar essa distinção entre o mundo real e o mundo criado pelas máquinas, que seria o mundo da caverna, que é justamente o filme Matrix, né, onde o Neo ele descobre que todo o mundo é criado pelas máquinas, manipulado pelas máquinas, e é retirado justamente do mito da caverna do Platão. E aí ele estabelece justamente esse debate, esse diálogo entre o mundo das aparências e o mundo das essências, coisa que nós já vimos justamente entre os filósofos pluralistas, que falavam que existia uma pluralidade de coisas no mundo, né? E muitas vezes um cachorro que parece ser muito bravo, quando nós chegamos perto, ele pode ser amistoso. Ou a baleia, que parece ser um peixe, mas quando nós averiguamos, biologicamente ela é um mamífero. Então, existe esse debate desde os antigos. Já o Platão, ele quer saber o que seja o mundo das essências, aquilo que é inerente a uma pessoa ou a um ser e que não mude. E isso só pode estar não justamente no nosso corpo, porque o nosso corpo ele muda. Nós mudamos de opiniões, o nosso corpo envelhece, as coisas envelhecem, morrem. Então existe algo que seja a nossa essência, ou seja, a nossa consciência, que nós percebamos que existimos no passado, existimos no presente e vamos existir no futuro, ou também não. Então ele procura a essência das coisas. Então Platão argumentava que assim como os prisioneiros da caverna, aqueles que consideravam verdadeira a realidade visível, estão enganados. Aqueles que pensam que o mundo é apenas esse, das realidades visíveis, do mundo dos sentidos, eles estão enganados. E enganados justamente pela cultura, pela tradição, pela forma de se posicionar, ou como são orientados, porque eles não têm autonomia. Eles são guiados, justamente nesse período, pelos chefes políticos, ou então pelos sofistas. A divisão da realidade visível, né, pelos cinco sentidos, é uma realidade totalmente aparente, e inteligível é o mundo das essências, essa busca que o Platão está procurando constantemente. É uma tentativa de solucionar o problema do uno e do múltiplo que ocupou os primeiros filósofos, justamente os filósofos pluralistas, que falavam dessa questão do uno e do múltiplo, que gerou justamente a discussão entre o Parmênides e o Heráclito. No mundo sensível, predomina o múltiplo, né? No mundo dos sentidos, nós temos diversas formas de gatos, diversas formas de pedras, diversas formas de árvores, nós temos pessoas de todas as cores, raças, etnias, na verdade, né? A raça é a raça humana, mas de diferentes etnias, indígenas, gregos, persas, italianos, alemães, nós temos o múltiplo no mundo. Mas quando nós procuramos a essência, o que é que faz o ser humano, nós entendemos que o conceito, por exemplo, de exercer a atividade racional
intelectiva é inerente ao ser humano. Então, isso é a essência. Não importa a sua cor, a sua religião, o local onde ele mora, ele pratica da atividade racional. Então, nós temos a busca pela essência através do mundo inteligível, do mundo das ideias. E no mundo das ideias, quando nós falamos ser humano, nos vem uma imagem perfeita de humano na nossa mente. Quando somos questionados, não importa onde moramos, que língua falemos, quando nós somos questionados e perguntados o que é o ser humano, nós colocamos a essência em evidência, né? Algo que não passa. Quando nós vamos para o mundo real, né, esse mundo que nós vivemos, nós temos os seres humanos mais diversos possíveis, né? Nós temos ricos, pobres, indígenas, egípcios, de todas as formas que nós podemos pensar. Então, o Platão ele está procurando justamente o mundo inteligível como a verdade de todas as coisas a partir das essências. Então, essas formas, elas seriam fixas, e ele quer justamente romper com essa tradição do mundo físico, procurando a essência de todas as coisas. E aí nós vemos justamente aqui, mais uma vez, os homens, eles estão aqui acorrentados, né, vocês podem ver, e eles estão aqui contemplando, mais uma vez, o mundo das aparências. As sombras que nos aparecem, nós aceitamos essas sombras e nós não a questionamos. E se alguém pensar de modo diferente, a nossa reação será justamente bater nessa pessoa ou excluí-la desse meio, né, como aconteceu justamente com Sócrates. E aí, justamente fazendo essa divisão entre realidade visível e realidade inteligível, o Platão ele prioriza a realidade inteligível. E ele faz essa comparação, né? Já que a realidade visível das coisas são cópias imperfeitas, são os objetos sensíveis, porque eles quebram, eles se deterioram, eles morrem, eles são acessados pelos sentidos, né? Os nossos 5 sentidos podem nos enganar muito bem. O objeto sensível, ele se transforma, né? O bebê, ele cresce, vira criança, vira adolescente, vira adulto, vira idoso, depois ele falece, então está em constante transformação, em constante mudança. A imperfeição e movimento constante é múltiplo, né? Diversos gatos, diversas raças de cachorro, diversas árvores, então é totalmente múltiplo. E as verdades, elas são aparentes, não tem como você chegar a uma verdade definitiva, já que está tudo em constante mudança. Então, para o Platão, é interessante que haja uma realidade inteligível, da inteligência no sentido do mundo das ideias, onde existe o homem perfeito, o ser humano perfeito, né? Quer seja homem, quer seja mulher, a árvore perfeita, o gato perfeito, esse não vai passar pela corruptibilidade, esses não vão morrer, são eternos. Então ele procura, através de modelos invisíveis, né, as formas ou as ideias, principalmente essa busca investigativa se dá por meio da matemática, nós acessamos não pelos meios físicos, mas pela nossa imaginação, no sentido que as ideias são mais perfeitas do que aquilo que nós criamos, né, por mais que eu invente, tenha uma figura bonita na minha ideia, quando eu coloco no papel, ela não é tão perfeita como eu imaginei. A ideia, ela é eterna, porque até no papel, quando eu desenhei, alguém pode rasgar, pode se perder, pode envelhecer e se acabar. Ao mesmo tempo, no mundo das ideias é totalmente perfeito. Existe uma unidade, né? Todas as pessoas tendem a pensar nessas formas, triângulo, quadrado, círculo, a ideia de ser humano, a ideia de justiça, a ideia do bem, a ideia do amor, a ideia da felicidade. Então, essas ideias, elas são muito mais perfeitas do que concretizadas no mundo visível, no mundo sensível. E é caracterizada pela perfeição e fixidez das formas e das ideias inteligíveis, né? Elas são perfeitas e elas são fixas. Elas não mudam nem de geração para geração e nem de cultura para cultura. Todas as culturas objetivam a felicidade, ou o amor, a justiça, e aí percebem também as formas matemáticas, né, do quadrado, do triângulo, do círculo, elas são presentes na comunidade indígena, na comunidade egípcia, na comunidade, em todas as comunidades existentes humanas, e elas são verdades absolutas. Então, o Platão cria essa forma de se ver a filosofia por uma busca inerente do conceito de alma e do conceito do mundo das ideias, de ideias que não passam. E nós temos justamente esse quadrinho
do Maurício de Souza, que faz essa comparação com o mundo da caverna, né, os homens da caverna, as sombras da vida, e fazendo uma atualização aos dias de hoje. Será que esse mito da caverna do Platão ainda ressoa na nossa vida atualmente? Ou será que é um mito que ficou presente apenas no tempo do Platão? E aí nós temos ele, né, o Piteco, como um homem pré-histórico, está na sua caçada diária, procurando um dinossauro ali para ele se alimentar, e aí ele ouve barulhos dentro de uma caverna, né, ug, ug, e aí ele fica incomodado com aquilo, e depois ele ouve mais vozes, né, pessoas dizendo bravo, muito bem, clap, clap, o dinossauro corre, e ele cria uma indagação, o que é que está acontecendo, né? E aí eles continuam, essa foi linda, que tenha passado pena que tenha passado tão depressa, e aí o Piteco, ele começa ali a se organizar e ficar mais inquieto, né? Nós temos aqui nessa imagem, ele já começa a se questionar o que é que está acontecendo mesmo dentro dessa caverna. E aí vem outro animal pitoresco lá da pré-história, e aí ele começa a passar, e aí se ouve mais vozes, né? Vem vindo outra, que feia, eles começam ali a querer que esse bicho passe logo, e ele passa. E aí o Piteco, ele fica incomodado, vai ver o que é está acontecendo dentro da caverna, e ele vê três anciãos, né, três pessoas mais velhas, sentadas, observando justamente para o fundo da caverna. E aí aparece refletido no fundo da caverna, por causa da luz do sol, né, mais uma sombra, e aí eles dizem assim, que forma mais feia, fica parado o tempo todo, fora, né, que eles querem novas imagens que sejam refletidas aqui no fundo da caverna. E aí o Piteco vai começar a questionar, tentar entender o que é que está acontecendo, e aí ele pergunta, ei moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo? E aí eles nem olham para o Piteco, né? Eles estão fixos na parede, porque é na parede que é refletida a verdade das coisas. Não existe uma verdade fora daquela parede. E aí um diz assim, que pergunta mais boba, como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida, né? A vida está justamente aqui no fundo da caverna. E aí o Piteco continua, que vida? É, só tem uma vida na parede aí, tem vida na parede aí, e aí eles começam, nem olham mais uma vez para o Piteco, e fixados na parede, você está atrapalhando, lá vem outra, bravo, lindo, né? Possivelmente está passando uma mulher lá fora, a sombra está sendo projetada, e eles começam a aplaudir mais uma vez. Aí o Piteco fica e diz, ora, isso só pode ser uma sombra. Vocês deveriam admirar o dono da sombra, né? O dono da sombra é muito mais importante do que a sombra. E aí ele diz assim: você é que está enganado. A vida está ali, a vida está reproduzida nessa sombra, né? Os três anciãos, velhinhos, aí eles já estão fixos que toda a verdade só pode ser reproduzida no fundo da caverna. E aí o Piteco diz: puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede, né? E aí ele vai e toma uma atitude drástica, né? Vejam que o próprio Piteco, ele assume o local da parede, né? E aí ele diz, tenho novidades para vocês. Aí eles começam a ficar indignados, vejam a cara, um aqui assustado, o outro indignado, e ele diz, o que é isso? Você não pode fazer isso, saia da frente, né? Você está atrapalhando contemplarmos a verdade em si, que é justamente o fundo da caverna. E aí, continuando o diálogo, ele vai e diz assim, aqui tem uma verdade, não querem aprender a vida, aqui tem uma verdade, que sou eu. E aí eles ficam totalmente furiosos, né? Nós temos até aqui um raio, eles querendo matar o Piteco, e eles começam a ficar indignados. Seu engraçadinho, vamos dar um jeito em você, né? Aí ele vai, calma amigo, só estava brincando, volte aqui. Eles começam a correr, e isso faz com que eles saiam da caverna. Muito interessante essa perspectiva do Maurício de Souza, né? Podem ficar sossegados, já estou indo. E aí eles começam a perceber que o mundo não é só dentro da caverna onde eles estavam. Eles veem justamente o sol, né? E isso traz aqui o Piteco, como já estava acostumado com a luz do dia, para ele é normal sair da caverna. Para os outros, existe aqui a visão fica mais turva,
eles começam a parar, eles começam assim indagar o que é que está acontecendo, e aí o sol acaba cegando eles, assim como acontece lá no mito da caverna. Arg, esse clarão está nos cegando. Isso é um castigo. Não devíamos ter parado de contemplar a vida, né? Quantos e quantos também queriam seguir o Sócrates, e aí pelos infortúnios da vida, pensavam que estavam sendo castigados pelos deuses porque eles romperam com a tradição para buscar a filosofia do Sócrates. E acontece aqui justamente com o sol. A claridade que representa a verdade acaba cegando as pessoas, né? Então, por isso que o processo de filosofia é um amadurecimento que demora muito e muito tempo, né? Através de muita investigação, de muita leitura, de muita investigação mesmo prática também na vida. E aí o Piteco diz assim: ah, então vocês não estão acostumados com a luz. E aí eles já estão ali de olhos cobertos, cegos. Vamos, amigos, abram os olhos devagar. E aí devagarinho eles começam a perceber que a realidade é muito maior do que dentro da caverna, né? E aproveitem para ver tudo que existe aqui fora. E aí o Piteco começa a mostrar as maravilhas do mundo que está fora da caverna. Os três começam agora a ver de forma diferente. Ei, ele estava falando a verdade. Existe vida aqui fora. É tão mais bonito, né? E ele olha aqui para um dinossauro, né? Período pré-histórico da caverna. E eles começam a ficar felizes com essa nova descoberta que eles tiveram. Aí, puxa, obrigado, moço. Né? Ele agradece ao Piteco. Se não fosse você, passaríamos a vida somente olhando a vida das sombras da vida. Né? As sombras da vida é justamente o título desse quadrinho. E aí eles vão felizes, né, para casa. Nós vamos indo. Temos tanto para fazer, isto é, para olhar. Adeus, moço. E aí eles ficam contentes e o Piteco continua a sua investigação. Né? Já que ele está aqui no período antigo, lá nos Homens das Cavernas, aí tem pão que perderam olhando para simples produções. Né? O Piteco fica indignado, ele começa a caminhar na história. Nós temos aqui lá no período pré-histórico, depois no período antigo, né, aqui um grego, um fenício, um persa que já usam essas roupas. Depois no período aqui medieval, né, os homens, um cavaleiro medieval já anda aqui com sua espada, e aí ele chega no período contemporâneo, que é o tempo que nós estamos vivendo. E aí ele começa a ouvir tudo de novo, lindo, bravo. Aí ele abre a porta de um apartamento, ou de uma casa e diz: ei, o que vocês estão fazendo? Aí, mais uma vez, que pergunta mais boba, como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico show da vida. E aí parece que as novas cavernas, aquilo que ilude as pessoas e que trazem verdades que a gente não questiona, são os meios de comunicação. Então, essa atualização aí do mito da caverna com a televisão ou com as redes sociais, onde nós não nos questionamos sobre a verdade das coisas, ela parece que está muito pertinente, né? Se faz muito presente desde do mito da caverna do Platão até a televisão, né? Onde as pessoas absorvem as notícias e às vezes nós não nos questionamos sobre se aquilo é verdade, se não é verdade, e também como é que as propagandas, por exemplo, manipulam as pessoas para comprar determinados produtos. Parece que vivemos, de fato, também dentro de novas cavernas, né? Essa é a proposta aí do Maurício de Souza. Então, nós vamos finalizando justamente com alguns filmes que nos ajudam a entender essa proposta do Platão de sair do mundo da caverna, de procurar a verdade das coisas, através, primeiro, o filme Matrix, né, que tem uma trilogia, e a comparação é muito interessante. O Neo, que é esse personagem aqui, ele é um programador de computador, e ele percebe que existem variantes nos códigos e é manipulado pelas máquinas, então o mundo todo é formado através das máquinas. E outro filme muito bom, que é do Jim Carrey, que é uma comédia, que trata justamente dele que vive numa sociedade, mas como se fosse um Big Brother da vida, uma casa que todos o observam, mas ele não sabe que está ali sendo observado. E aí existe também esse diálogo com o mito da caverna, onde ele vai percebendo que o trabalho, os pais, a namorada, todas as pessoas que estão em torno dele são manipuladas por um show televisivo que ele não tem conhecimento. Então fica essas duas indicações de filme, né?
O Show de Truman, O Show da Vida, do Jim Carrey, muito engraçado, a gente morre de rir com esse filme. E outro filme que é mais de ação, que é o filme Matrix, que também coloca essa perspectiva do mundo da caverna, a busca pelas essências. O Neo justamente está procurando a essência dos programas de computadores que formam o mundo, e está se distanciando de como o mundo é programado por meio das máquinas, né? Por isso que existe esse conflito aí na Matrix. E os desenhos, nós temos o Caverna do Dragão, né, os principais personagens aí, eles também que saem de um mundo visível, de um mundo sensível, entram em outro mundo a partir do parque de diversões, e eles tentam fugir desse mundo para voltar para o mundo real, e aí eles, ora, são ajudados pelo mestre dos magos, e o Vingador é quem persegue eles, e parece que depois, nos últimos episódios, o que é mal se torna bem, o que é bem se torna mal. É um diálogo muito interessante também com a filosofia, onde nós podemos pontuar também as relações com a filosofia do Platão. E nós temos essa charge, né, justamente aí da caverna do dragão, né, e eles começam o diálogo, né, e se ao nosso redor não passar de imagens projetadas? E se esse mundo onde estamos aprisionados não passar de uma caverna, né, a caverna do Platão? Na verdade, aí é a caverna do dragão, e eles fizeram essa charge muito interessante, justamente colocando essa pontuação, né, já que eles se perderam também nesse outro mundo, né, a caverna do dragão, e eles lutam com seres mitológicos que eles acham que são reais, e ao mesmo tempo existe essa dualidade entre corpo e alma, entre vida e morte, entre a busca constante pela felicidade, que no caso é sair da caverna, voltar ao mundo real, à escola, ao trabalho, às práticas que eles tinham no cotidiano, em busca também das diversões, já que eles se perderam no parque de diversões e entraram justamente aí na caverna, né, que gerou o desenho A Caverna do Dragão. E assim nós vamos finalizando, entendendo justamente esses primeiros filósofos e o nascimento da filosofia que fizeram a primeira navegação, que eram chamados de pré-socráticos ou naturalistas, que viveram no século VII ao 5 a.C., e eles se afastaram dos mitos, das tradições, buscando uma investigação científica, depois pelo desenvolvimento das cidades, pelo comércio, pelo multiculturalismo, buscar novos conhecimentos em outras terras, né? Eles perceberam que esses outros povos eram desenvolvidos também, então eles se desenvolveram a filosofia, uma busca investigativa mais racional, mas essa primeira investigação ou essa primeira navegação acaba sendo descartada pelo Platão, que diz que é necessário buscarmos uma segunda navegação, não mais pela ciência, mas pela contemplação das ideias, por ideias que não passam, através da matemática e através do uso da nossa razão, né, da razão investigativa através do mundo das ideias. E os primeiros filósofos queriam compreender a natureza, já os sofistas queriam compreender a humanidade, a política, principalmente a política, através do relativismo. Já o Sócrates e o Platão vão se distanciando, dizendo que não pode se haver relativismo, mas a busca pela essência de todas as coisas. E aí nós temos, para finalizar, as formas de se estudar a filosofia, né? Primeiro, a história da filosofia, desde a antiga, que nós estamos vendo aí a centralidade no Sócrates, Platão e Aristóteles, depois a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea, e também pelos temas, os mais diversos e variados temas que nós encontramos, né? O ser, a justiça, a felicidade, a filosofia, o ser humano, o amor, a amizade, todos esses são temas de filosofia que são pertinentes e eles não morrem, né? Porque eles estão presentes desde os clássicos e são inquietações até os dias de hoje, né? O sentido da vida, o sentido do existir. E assim nós finalizamos com a bibliografia. Nós temos aí a iniciação à história da filosofia dos pré-socráticos, a Wittgenstein, que é um grande filósofo da linguagem, que se apropria também desde os primeiros filósofos que falam ali sobre a linguagem, principalmente os sofistas vão se despontar sobre essa questão da linguagem, a partir da retórica e da oratória, e nós temos aí o diálogo dos primeiros estudos de filosofia do Ricardo Melani, que é justamente uma história da filosofia,
e o Encontro da Filosofia do mesmo autor, na segunda edição São Paulo Moderna 2018, que contempla justamente esses temas, né, e alguns temas que nós iremos trabalhar posteriormente. Inicialmente, nós estamos vendo aí o início, uma pequena história da filosofia, para depois nos alongarmos mais em alguns debates de alguns temas próprios da filosofia. Então, nós finalizamos aí com o Platão, né, com o desenvolvimento a partir da segunda navegação, despontando agora, posteriormente, para o próximo pensador, que foi o seu aluno, o filósofo grego, nascido em Estagira, o Aristóteles.